dia, gente. Uma excelente sexta-feira a todos vocês. Que Oxalá nos abençoe nessa sexta de reflexão. Antes de iniciarmos o papo de hoje, vamos à nossa agenda. Bom, essa semana está um pouco agitada, né? Amanhã temos toques de catiço, às 18h30, tá? Então amanhã, sábado, dia 23, toque de catiço às 18h30. No domingo, agora, nós teremos um bingo beneficente às 16 horas. Às 16 horas teremos um bingo para arrecadar fundos, para ajudar, para contribuir nos ritos fúnebres do Paycido. Então, todos que puderem comparecer, todos que puderem estar presentes, ajudar, contribuir com esse nosso bingo, no domingo agora, às 16 horas, tá? Então, espero todos vocês para se divertir, jogar um pouquinho ganhar alguma coisa também, brincar um pouquinho, mas com fundo mais profundo. Não é simplesmente um bingo de diversão, é um bingo justamente para arrecadar fundos para um outro objetivo, um objetivo mais nobre, um objetivo até mais EBE mesmo, ou seja, mais comunidade, tá? Depois nosso outro toque será no dia 7 de dezembro, que também será catiço, e o nosso encerramento neste ano de 2024, vamos encerrar no domingo, no dia 22, tá? Será no domingo o nosso encerramento, que aí será à esquerda. Então, amanhã, catiço, domingo, o nosso bingo, depois dia 7 de dezembro, catiço novamente, o encerramento de catiço, e depois, no dia 22 de dezembro, domingo, nosso toque de encerramento com esquerda, com Exu, Pombagira, tá? E aí depois, já também vou ter a data da nossa abertura em janeiro. Aí já passo para vocês a data certinho, tá bom? Bom, vamos ao papo de hoje? Bom, hoje, como já pôde ter visto aí, coloquei como título O Véu da Ilusão. Bom, hoje o assunto vai ficar em torno de processos imaginativos, de ilusão que a gente acaba criando na própria realidade, no próprio dia a dia. Só que eu quero trazer um ponto de vista um pouco diferente para você. Não quero trazer a ideia da ilusão que todo mundo conhece, da imaginação, da fantasia. Embora, se você quiser ficar no eu acho, no deveria, tudo bem, não tenho nada contra você ficar dentro dessa condição, dentro dessa postura, ou ficar muitas vezes nesse achar. Claro, essa fantasia, ela é simplesmente uma jogada da sua imaginação que vai muito além de uma realidade em que você vive. Ela está muito além de uma realidade em que você está inserido. Não tenho nada contra você ficar nisso. Mas, querendo ou não, nós somos movidos e manipulados pelas nossas fantasias, e o nome disso é ilusão. Então, quando a gente entende que todas as nossas decisões, ações, pensamentos que acaba por levar a gente a um posicionamento, a uma atitude, e elas são totalmente movidas e manipuladas por essa fantasia que a gente criou, por essa imaginação que muitas vezes a gente tirou o pé da realidade e acabou sendo movido, acabou decidindo, acabou escolhendo e muitas vezes acabou vivendo uma vida. Claro, você percebe que, de certa forma, isso tende a tirar você não só da sua realidade, mas tirar você do contato consigo mesmo. De tirar essa relação mais saudável e essa relação mais introspectiva que você cria. Então, quando eu falo para você parar hoje de se esconder no eu achar, eu deveria, ou seja, tirar, porque essa história do eu acho, é muito deveria, é muito, sabe, é muita ilusão isso. Quando eu falo para você sair desse eu acho, é porque esse achar, ele cria uma distância muito grande entre a sua realidade, ela cria uma distância maior ainda entre o mundo real, entre o mundo verdadeiro em que você está inserido, em que você está vivendo, além desse véu que aparentemente você está enxergando, mas ele também te torna uma pessoa extremamente impessoal. Você perde a pessoalidade, você perde muitas vezes a relação mais profunda, a relação mais verdadeira com as pessoas. Mas tudo isso, se você for olhar a palavra, a ilusão de forma mais profunda, você entende que o que mais prevalece nessa situação é justamente o medo de você se expor. O medo de que você possa estar diante do julgamento das pessoas, da opinião, da expectativa. Então, hoje o papo que eu quero trazer, claro, é muito mais profundo do que isso, eu vou tentar soltar muitas informações em pouco tempo, porque é um assunto muito complexo e eu vejo o quanto as pessoas elas acabam assumindo posturas completamente diferentes do que elas são e muitas vezes completamente
não digo distorcida, mas completamente incoerente com a realidade em que ela está inserida. Como se ela não tivesse, muitas vezes, noção das coisas que acontecem à sua volta. Então, se você, claro, tem o medo de se expor ao julgamento das pessoas, e principalmente esse medo ele acaba te manipulando e construindo uma postura e uma posição, a pergunta que eu te faço é o que você faz em relação a isso? Como que você responde a isso? Quais são justamente as consequências que surgem a partir daí? Óbvio, você vai construir uma imagem totalmente distorcida de uma realidade de você para que você possa manipular as outras pessoas. Olha o ponto que chega essa ilusão, trazendo a você uma arrogância a ponto de você manipular, claro, as impressões dos outros sobre você e a forma em que você se expressa. Só que isso gera uma prisão. Isso ele cria uma relação tão tóxica entre você e as pessoas, porque você acaba ficando preso a essa situação de querer manipular os outros a todo tempo, justamente por essa construir uma imagem completamente distorcida, completamente fantasiosa, desconecta com a tua realidade, com o seu propósito, justamente para que você possa, dentro dessa situação, manipular essa expectativa, manipular essa impressão que o outro tem de você. Claro, isso leva você a um descontentamento de si mesmo, a uma desconexão com a tua essência, com a tua natureza, e aí você acaba também, por conta disso, prejudicando a tua vitalidade, a sua própria energia vital. Porque, de certa forma, você não é uma pessoa verdadeira. Ou seja, com seus pensamentos e com as suas imaginações e com as suas fantasias. E o pior de tudo, você não é verdadeiro com o outro, você não é verdadeiro com o mundo, e você não é verdadeiro com você mesmo. Então olha a que ponto que chega esse processo de ilusão, esse véu que você cria, essa realidade distorcida que você cria. Você pode não perceber e você pode não ver, mas esse véu entre quem somos e justamente o que mostramos é justamente o ponto que causa esse distanciamento. É o ponto principal que vai afetar essa tua relação e essa conexão em que você vive, seja no mundo, seja com as pessoas e seja com tudo. Então esse véu em que você criou, esse véu que nós somos, que diverge entre quem somos e o que mostramos, faz com que você acabe ficando extremamente angustiado, ansioso. Isso cria vaidade, isso cria orgulho, isso cria egoísmo e o principal, faz com que todas as suas ações e as suas atitudes, elas estejam em total discordância, incoerência com a sua própria natureza. Porque a ilusão, ela acredita que somos aquilo que mostramos ao mundo. Só que está atrás de uma camada de medo, de julgamento, de ira e de expectativa, faz com que você se perca e faz com que dentro desse posicionamento que você tem, todas as suas atitudes, todas as suas consequências, elas acabam ficando presa a uma realidade completamente incoerente. Ela fica presa a essa imagem, essa visão, esse devaneio que você acabou criando. É como se muitas vezes toda essa forma de expressão, que você cria, ela justamente causa em você não só uma vida extremamente desagradável, mas ela faz com que você também não tenha uma profunda e genuína absorção e impressão do mundo, das pessoas e da realidade. Então você acaba não vendo as coisas tal como ela é, tal como elas são. Você perde justamente a visão mais apurada para enxergar as coisas. Então a ilusão, olhando dessa forma, ela é como se fosse um espelho embaçado, aonde ela não reflete a verdade absoluta. Ela reflete uma meia-verdade, sabe aquela silhueta, aquela coisa que você vê? Você não consegue ver com detalhes, você não consegue ter profundidade, você não consegue reconhecer os nuances, você não consegue perceber justamente os pequenos detalhes que muitas vezes podem fazer a diferença. Porque a realidade que você enxerga, de certa forma, ou mais objetiva, não é a verdade, e sim o que você escolheu acreditar. Aí que está um ponto. Aí está algo importante para você perceber. Porque muitas vezes você acaba agindo e reagindo de acordo com uma realidade em que você aparentemente
julga como necessária, como verdadeira, ou até uma verdade absoluta, enquanto ela não é. Enquanto é apenas uma visão distorcida que você tem das pessoas, do seu trabalho, da sua relação consigo mesmo e de toda a vida e a volta que você tirou. Quantas pessoas podem virar, hoje o mundo é uma porcaria, hoje o mundo é isso, tal. Claro, é a sua visão distorcida da realidade. Para você pode estar ruim, para outros podem estar muito boa a vida, muito maravilhosa. Ah, mas não está passando o que eu estou passando. Às vezes está passando coisa pior. Às vezes está vivendo em situações muito mais degradantes, em situações muito mais desagradáveis, mas consegue ter uma leitura muito mais verdadeira, uma leitura muito mais real de tudo. Porque a realidade que você hoje acaba enxergando, acreditando e respondendo não é uma verdade. É simplesmente a verdade que você escolheu acreditar. Então, quantas versões você tem de si mesmo? Olha isso. Quantos personagens você criou para se encaixar na tua vida? Porque você pode falar que não, mas você tem diversos personagens que você foi criando ao longo do tipo. Porque você levou. O que te levou isso a criar? Porque você tem um personagem que é aquele personagem que você assume dentro de casa. Ou aquele pai, aquela mãe, responsável, aquela situação, aquele marido, aquela esposa. No trabalho você é um outro personagem. Com os amigos, você é um outro personagem. No barracão, no terreiro, ou na sua igreja, no centro religioso, você é outro personagem. Só que você com você mesmo é outro personagem. Quando você está sozinho em casa, você é outra coisa. Olha quantas. Mas a infinidade de versões que você criou de si mesmo. Para quê? Para se encaixar. Isso é algo que aprendemos desde criança. A criança, ela precisa, ela tem aquela necessidade de aceitação e justamente de se encaixar. Então a criança ela vai se adaptando à situação para ser aceito. Quando ela chega numa escola, já existe, então ela vai tentando ser uma coisa, buscar para ser aceito. Ela começa muitas vezes ou num esporte, ou começa num curso, alguma coisa. Ela tem essa necessidade, um rol de amigos, ela precisa, ela tem aquela necessidade, então ela vai se encaixando. No entanto, que você já viu adolescentes, muitas vezes, que tem um determinado temperamento, vive uma coisa tal, aí depois passa com aquelas amizades, muda, sei lá, muda de cidade, tudo, a pessoa deixa. Às vezes ela tinha um costume, usava todo preto, ou era meio gótico, meio... de repente começa a mudar, começa a ser diferente. Por quê? Porque era uma necessidade de ser aceito. Então ela se adaptou àquela situação. Só que isso a gente vem aprendendo desde criança e continua dando essa mesma resposta. A gente continua agindo da mesma forma. Isso é completamente angustiante. Isso é completamente deplorável. Porque você acaba dando uma resposta ainda infantil a hoje quem você é. Então, hoje a pergunta que eu quero te fazer é: quem é você sem a expectativa dos outros? Quem é você sem essa necessidade de adaptação? Quem é você sem essa busca por ser aceito, por essas versões? Se você tira todas essas versões que você criou, todos esses personagens, você não é mais aquele personagem na escola, você não é mais aquele personagem no trabalho, você não é mais aquele personagem dentro de casa, você é você. Todos esses personagens morreram e você não tem mais script a seguir. Quem é você? É esse personagem, que não é personagem, que é a tua natureza, que eu quero que saia. Porque, claro, o medo de ser rejeitado, o medo de ser aceito, fez com que você justamente criasse isso. Só que o que é triste de ver isso, que você muitas vezes vivendo isso não entende, eu estou aqui justamente para te trazer essa informação, que nenhum medo, nenhuma necessidade dessa protege, pelo contrário, ela aprisiona. Porque você fica preso a este personagem que depois você não consegue sair. Se você há anos, meses dentro de um trabalho, dentro de uma escola, um determinado personagem, amanhã você não consegue deixar de ser. As pessoas vão falar: o que está acontecendo? Você está doido? Você está passando por algum problema? O que aconteceu? As pessoas elas vão achar que você está tantã. Então você acaba se aprisionando. Então esse medo de não ser aceito, esse medo de buscar essa aceitação, e por isso faz com que você assuma esses personagens e cria uma série de versões de si mesmo, justamente faz com que você fique preso. Então isso não traz liberdade. Por mais que você ache que te liberte, que te
não só liberta, mas que de certa forma te dá um senso de proteção, te faz uma camada um pouco como se a tua natureza e a tua essência tivesse resguardada, como se aquilo que você tem de mais genuíno e singelo e profundo está completamente protegido. De quem? Do quê? Protegido por quê? Por que você tem problema em mostrar sua natureza? Qual é o problema de você deixar de lado todas essas suas versões, todos esses seus personagens e mostrar de fato como você pensa, como você acredita? Ah, não vai sobrar um. Que bom, porque vai sobrar realmente quem gosta de você, quem te admira, quem reconhece isso em você como qualidade. As pessoas que não têm esse discernimento e não têm esse tato, não merecem estar do seu lado. Então você está criando um personagem para ter pessoas que você não admira, pessoas que você não reconhece. Para que isso? É como se você tivesse que colocar a roupa mais linda, de gala, de luxo, para quê? Para nada? Ou para quê? Para limpar banheiro? Para mexer na sujeira? Porque é esse tipo de pessoa que você está querendo do lado e tudo isso que você faz. Então, claro, a gente vivemos em um mundo totalmente mentiroso, em um mundo doente, sim, só que você está se adoecendo. Você é cúmplice disso e paciente. Porque você está aceitando essa leitura, você está aceitando essa opressão que o mundo coloca. Quando você deixa a verdade falar por você, a ilusão some. Essa fantasia, esses personagens começam a morrer. Porque você começa a ter prazer e gosto de ser quem você é, de fato. Porque toda essa relação que você cria mentirosa dentro desse mundo doente, dentro desse mundo caindo, onde as pessoas elas têm essa necessidade, você justamente percebe que além de você ser cúmplice desse mundo e ser esse próprio paciente, você começa a fazer a diferença. E você entende, dentro de tudo isso, que você tem um propósito muito maior. Que você é muito maior do que isso. E quando você entende e começa a lidar com toda essa realidade, claro, você começa a perceber que além desse medo, ele não te proteger, ele te aprisiona, mas pior de tudo, ele te aprisiona dentro da versão menor e pior que você tem. Então, olha que coisa desagradável. Além de te trazer uma sensação de abafamento, de prisão, ela faz com que você manifeste a pior versão de si mesmo. Ela faz com que você mostre muitas vezes, ou realmente assuma uma verdade que não é a sua, mas dentro desses personagens, além de ela estar completamente na distância, criando essa impessoalidade, ela faz com que você mostre, com que você manifeste sua pior versão. Olha que triste que é isso, porque esse medo, ele justamente afeta não só a nossa percepção, mas ela faz com que você perca a sua autenticidade, ela faz com que você perca a sua verdade, ela faz com que você deixe de lado a sua relação mais profunda com o seu orixá, com a sua natureza, com tudo aquilo que é sagrado em você e que você acha que você tem realmente essa necessidade de proteção e você cria uma camada. Só que a ilusão, neste caso, ela nos afasta de nós mesmos, ela afasta de quem somos. Porque essa imaginação e esse véu de ilusão, ela afasta nós de quem somos de fato. Porque a nossa visão diante da nossa realidade, diante da gente, diante do outro, é completamente distorcida. Gente, a verdadeira liberdade, ela não é ser perfeito, mas ela é ser inteira. Não é você ser o perfeitinho, mas é você ser inteiro. Exatamente como você é, da forma que Deus criou, da forma que realmente você olha para dentro e descobre, reconhece e percebe toda esse potencial, essas oportunidades, esses nuances, esse sex appeal que você tem, essa qualidade, esse caminho em que você aparece, em que você tem. Então, claro, se expor em alguns casos pode parecer, um pouco assustador, pode trazer uma ideia um pouco mais temerosa, dentro desse medo que você tem, que criou na infância, de adaptação, de aceitação. Mas é a única maneira e o único caminho para a liberdade. Não existe outro caminho. Ah, mas eu tenho medo de me expor. Tá, mas você vai fazer parte de algo maior como? Se escondendo?
Como que você vai fazer parte de alguma coisa que é muito mais profunda, muito maior diante dessa realidade que Orixá, que Deus confiou em você, se você tem um medo, um cagaço, um pânico de justamente olhar para dentro e mostrar, manifestar quem de fato você é? Porque você está atrás de meia dúzia de aprovação. E de que pessoas? Olha as pessoas em que você está buscando essa aprovação, esse aplauso. Olha quem são essas pessoas, pelo amor de Deus. Gente, vamos virar, vamos mudar essa chave. Claro, eu sei, é um assunto denso falar da ilusão, porque a gente não percebe. A gente vive, a gente liga o piloto automático e a gente perde a realidade, a gente perde o contato, esse tato que a gente acaba tendo com a realidade. Mas quando você deixa a verdade falar por si só, a ilusão começa a perder a força. Quando você olha a sua verdade interna, e você olha todo esse potencial, toda essa criação divina que você tem, tudo isso começa a se perder. Toda essa ilusão, ela perde força e a verdade ela vai crescendo. A verdade justamente ela vai ganhando espaço, ela vai ganhando cada vez mais elementos e você vai conhecendo lados que você não conhecia em si mesmo, você vai conhecendo perfis que você tem, que aparentemente você nunca se apresentou a si mesmo, ou nunca apresentou isso às outras pessoas, ou por algum momento você acabou, por esse medo de se expor, que aparentemente é assustador, você acabou muitas vezes cada vez mais engolindo, e hoje tem um brejo dentro desse seu estômago, passa mal do estômago, passa mal do intestino, o seu trato digestório é completamente destruído, justamente porque você foi engolindo toda essa sua verdade que quis aparecer, toda essa sua verdade que quis sair, que quis se revelar, que quis mudar o mundo, que quis mudar a realidade. Às vezes você não é exemplo e a gente nem quer ser exemplo para nada, mas muitas vezes nós somos inspirações para as pessoas. E se você não está conectado com essa tua realidade interior, se você não está conectado com essa sua manifestação interna, como que você vai inspirar alguém? Como você quer inspirar um filho? Você quer inspirar um irmão? Ou você quer inspirar alguma coisa, um funcionário seu? Dar um caminho, alguém que está começando agora em alguma coisa, seja até dentro de um centro, inspirar um filho de santo, um irmão de santo. Se você tem medo de justamente revelar a tua verdade, se você busca muitas vezes ser aquilo que você não é, para agradar pessoas que você não gosta, sabe? Hoje a vida virou isso, sabe? Você quer mostrar o que você não tem, para pessoas que você não gosta e principalmente você quer ter algo que você não precisa. Olha a tamanha ilusão que a gente acabou vivendo e criando. Sabe? Quando você quer impressionar uma pessoa, você já percebeu ou nunca parou para pensar que você pode impressionar sendo si mesmo? Você não precisa criar outro personagem ou criar uma fantasia ou porque você quer impressionar. Você acha que a tua baixa estima ela é tamanha e tão destrutiva a ponto de você não justamente mostrar quem você é para impressionar o outro? E para isso você cria personagens, você conta mentira, você inventa histórias do seu passado, você inventa histórias da sua vida. A tua conexão com o seu passado, com a sua realidade é tão vazia, é tão triste, a ponto de você ter que criar uma ilusão para que as pessoas te aceitem ou para que você seja querido, seja estimado. E aí, para isso, você mente, você busca algo que você não é, você acaba sendo um personagem. Só que até quanto tempo você vai conseguir sustentar isso? Tudo bem, que você sustente uma vida inteira, mas você viveu uma vida inteira um personagem? A vida inteira você assumiu um personagem completamente contrário a quem você é? Pra quê? Pra quem? Pra buscar essa aprovação, esse carinho, essa aceitação, pra ser aceito? A tua necessidade dessa impressão do outro, dessa expectativa do outro, é tão grande que você precisa disso. Por isso que eu te fiz aquela pergunta. Quem é você sem a expectativa dos outros? Quem é você sem o amor da sua mãe? Quem é você sem o amor do seu marido, da sua esposa? Quem é você sem a estima do seu chefe? Quem é você? Quem é você de fato? Porque você pode viver uma vida inteira um personagem, não tem um problema com isso e você achar que você é isso. Se tá bem pra você, é legal.
Mas eu tenho certeza que a tua natureza e a tua verdadeira essência, ela está lá sufocada. E nenhum espírito cresce amassado, sufocado, preso, castrado, algemado, porque ele perde a conexão com a realidade. Então, gente, vamos acordar, sabe? Vamos começando aos poucos e eliminando essas nossas versões que criamos, justamente para que a gente possa mostrar ao mundo toda a nossa realidade, toda a nossa verdade. E pense que quando você quer impressionar uma pessoa, você não precisa de ser um personagem. Você consegue impressionar, embora não seja esse o objetivo, você precisa impressionar, é claro, é você, mas se você tem essa necessidade, naquele momento você quer impressionar alguém, ou porque está apaixonado, ou porque quer aquela vaga de emprego, ou porque quer ser aceito em uma determinada situação, seja você. Você é a sua melhor versão, você pode ter certeza. E aquele personagem que você for criar não é a sua melhor versão. Pode acreditar no que o titio aqui está falando. Pode acreditar. Você não vai quebrar a cara. Você não vai quebrar a cara. Pode depois colocar aí nos comentários. Olha, mostrei quem eu sou, tal. Ah, a pessoa não gostou. Que bom! Se é uma pessoa que não sabe admirar pessoas verdadeiras, pessoas que não têm medo de tirar as máscaras e mostrar quem é porque você estava atrás de uma pessoa também mascarada. E somente alguém sem máscara consegue olhar, reconhecer e admirar alguém sem máscara. Por quê? Porque você não se ofusca ela. Pra que nossa, olha, aquela pessoa é muito autêntica, é muito verdadeira. Ai, meu Deus, que medo. As pessoas têm medo. E elas acabam repelindo aquilo, porque é como se você estivesse esfregando na cara dela. Ó, eu sou quem eu sou e não tenho problema. Por que você acha, por exemplo, agora me veio à mente, aquele seriado da Wandinha, da Netflix, fez tanto sucesso? Porque ela é ela. Ela é excêntrica, ela é o jeito dela, ela é a personalidade dela, ela não se incomoda com o mundo, ela é diferente de tudo, ela é a estranheza. Por que fez tanto sucesso? Porque as pessoas elas têm uma vontade, um desejo de serem elas. E aí quando você reconhece e vê no outro aquela excentricidade toda, da forma mais simples possível, onde ela não tem aquela necessidade de nada, ela sendo ela, causa admiração. Fala que beleza, que maravilha que é. Por isso que as pessoas elas ficaram tão contentes e gostaram tanto daquele seriado. Porque viram na cara. Quando eu assisti, eu fiquei impressionado. Falei, que legal. Que bom! E que as pessoas, elas olham e admiram, e não, ai, que coisa ruim, não, legal. O quanto é, claro, às vezes tem alguma maldade, alguma coisa, não é esse o contexto, mas é o contexto dela ser ela. É o contexto dela mostrar exatamente quem ela é. Gente, se deixasse eu vou até amanhã, porque esse assunto, além de eu gostar muito de falar esse assunto, acho que esse assunto ele abre a cabeça nossa, ele dá a gente um conforto, ele traz a gente pra gente, né? Eu sempre falo que falar de ilusão, quebrar a ilusão, é como se convidasse a gente para interiorizar, para a gente entrar dentro do nosso próprio coração, da nossa própria essência. Por isso que eu gosto bastante de falar. Gente, lembrando que os dois livros, tanto o Além do Olhar quanto o Novo Olhar, estão pela editora Hercules.com.br. Entra lá, que você consegue comprar tanto o livro, o e-book, quanto o livro físico, para ter em casa, para rabiscar, para anotar e para trazer para autografar, claro. Você que tem em casa, hoje eu peguei uma página lá do finalzinho, a página 391, de costume eu sempre gosto de ler um trecho do livro, vou correr porque estamos com tempo já curto. A busca pela autoconsciência é um aspecto fundamental ao longo deste livro. Abordamos várias perguntas e questionamentos relacionados à compreensão da vida e do contexto que a envolve. É essencial entendermos por que estamos aqui, qual o nosso propósito neste plano e qual o significado da nossa existência. A vida humana pode ser vista como um estágio, uma oportunidade de aprimoramento que nos permite transcender as limitações da ilusão. Embora o universo seja uma ilusão, isso não significa que ele não exista ou que não esteja ocorrendo. A ilusão está relacionada à natureza transitória da nossa existência. Nossas formas físicas são efêmeras, com um começo, meio e fim. Portanto, a realidade material é como um sonho passageiro, que surge, se desenrola e se dissipa. A verdadeira compreensão da vida está em entendermos a nós mesmos da maneira apropriada, assim como o nosso relacionamento com o divino, seja este concebido como Deus ou uma energia superior. Tá certo, gente? Então, o que eu te falo aqui final para a gente encerrar é, deixa as pessoas te conhecerem de verdade. Deixa o mundo exatamente conhecer quem de fato é você, sabe? Porque o preço que você paga é a autenticidade, mas a conquista é a plenitude.
Então, claro, você vai pagar a sua autenticidade, você vai precisar ser autêntico, sim, mas o reconhecimento e a conquista, o mérito é justamente a plenitude. Então não tenha medo de mostrar exatamente quem você é, tire as máscaras e veja também o mundo como ele é, porque muitas vezes a máscara, ela te esconde não só a sua verdadeira realidade, mas ela esconde também a tua impressão que você tem do mundo. Então, escolha ser real, escolha ser inteiro. Chega o perfeitinho, busca ser inteiro, busca ser real. Tira essa máscara e mostre ao mundo quem você é. Você vai ver que isso vai impressionar não só você, mas as pessoas, e você vai ver a conexão que você tem com algo maior. Tá certo, gente? Bom, por hoje é só. Por mim, e até amanhã, mas infelizmente é 30 minutos, né? Uma pílula mesmo, é bem rápido. Espero que tenha gostado. Assim que eu publicar, curtem, comentam, compartilha, porque tudo que vão curtindo, comentando agora, depois quando eu publico, ele apaga tudo e começa do zero. Então, para eu ver quem gostou, dê um comentário, manda para alguém que você sabe que está num processo fantasioso na mente, para ajudar a pessoa a sair do eu acho e entender as coisas como são. Tá certo? Gente, até amanhã, gira de catiço amanhã, nosso toque de catiço às 18h30 e domingo, nosso bingo. Nosso bingo às 16 horas, nosso bingo beneficente. Tá bom, gente? Um grande beijo, tchau, tchau. Que Oxalá nos abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.